A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, obreiros, jovens, pastores, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, amigo ouvinte. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para a igreja. Amados, hoje é dia 27 de dezembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Ouça, hoje nós vamos falar no capítulo 10 de Apocalipse, do versículo 1 ao 11, fala os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Bem, eu vou ler, vamos orar e vamos falar a palavra de Deus. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como um rugiu leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas outro ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não o escrevais. Então o anjo que lhe vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para os séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Querido Deus, bondoso Pai, esta é a palavra, Pai, do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios. Me usa, Pai, nas tuas mãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos e queridas, amados pastores, meus amigos, jovens e crianças, a igreja do futuro, vamos ouvir: vi outro anjo forte, foi João que viu, descendo do céu, envolto em nuvem, como arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Meus irmãos, entendem que Jesus Cristo pregou neste mundo praticamente os ensinamentos dele por parábola. Nem os discípulos entendiam, mas quando chegava em casa ele ensinava os discípulos. Entendeu? João aqui está falando mais ou menos uma parábola. Foi aquilo que João entendeu, o que ele viu. Não foi o real, aquilo que tinha na mente. Viu um anjo forte, isso ele conhecia.
descendo, descendo do céu, e volta em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Esse que ele viu, o anjo que descia do céu, um rosto como o sol. Quem vai olhar nos olhos do sol? Dá a entender que esse anjo era o anjo do Senhor. Também, coluna como de fogo, é as suas pernas. Ninguém pode contemplar. Só vê e ouve a palavra para transmitir. E tinha na mão, ele viu na mão dele, um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, que é as águas, e a esquerda sobre a terra. Água significa povo. Ele tinha na mão direita um livrinho. Por que ele está com os pés na água e o outro na terra? A terra é o homem. Ele vai entregar o livrinho para o homem comer. E depois que ele comer, é doce no seu paladar, mas no seu ventre amargo, ele está com o pé na água, que é as nações. Ele vai transmitir aquilo que ele comeu, estando homem na terra, e transmitirá para as águas, para o mundo, para as nações. Está entendendo? Livrinho aberto. Pôs em pé direito no mar e o esquerdo sobre a terra. O ensinamento é tão importante, tão maravilhoso, que Jesus Cristo, ele ocupou o seu ministério em ensinar e curar. Por isso que eu entro nessas duas linhas. Se eu creio em Jesus Cristo, se Ele é comigo, Ele conforta o meu coração quando eu medito na palavra e me ensina como eu faço. Quando vê o enfermo, Ele diz para mim, eu curo. Ele está pedindo, vai lá e ora agora. Eu creio na cura divina, eu creio nos ensinamentos, aonde está. E bradou em grande voz, este anjo está lá em cima, como ruge um leão. É que é para não entender, é só para ouvir e obedecer. E quando bradou, desferira os 7 trovões, as suas próprias vozes. Entendeu? Aí ele lembra que João estava vendo a posição quando chegou no versículo 7, 3, que ele bradou a uma alta voz, como ruge um leão, João entendeu. Porque esse rugido como de leão foi transmitido para ele o que ele devia fazer. Também foi despedir os 7 trovões as suas próprias vozes. As próprias vozes dos 7 trovões foram trazidas, desferidas aos 7 trovões as suas próprias vozes. E João entendeu o que ele deveria que fazer. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, versículo 4, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Ponto final. João sabe que os 7 trovões falaram. Agora ele é obediente, ele tinha ouvido a voz, quando bradou a voz que rungiu como leão, quando bradou, desferiram os 7 trovões, as suas próprias vozes. O que era aquilo vai acontecer? Mas logo o anjo que falaram os 7 trovões, eu, João, ia escrever. Logo que falaram os 7 trovões.
Mas uma voz do céu dizia, agora ele ouviu a voz, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não a escrevas. Aqui que eu falo, meus irmãos pastores, minhas irmãs, meus irmãos estudiosos da palavra de Deus. Os escribas, os fariseus pecaram contra Jesus por não conhecer a palavra. Eu já vi no meu tempo de ministério, de cristão, a pessoa falar o que não está na Bíblia é demônio. A profecia bateu com a Bíblia, se não está escrito, não dê crédito, é anátema, amado. Um versículo, uma vírgula acrescenta muita coisa. Veja que ele ia fazer, ele tinha ouvido a voz, escreva aquilo que falou. Mas quando ele ia escrever, vírgula, tem uma vírgula no caminho. Mas ouviu uma voz do céu. Tem que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que examinar a palavra e ouvir a voz do céu. Dizendo o quê? O que diz? Não importa o que a palavra, a voz diz. Guarda. Em segredo, João, você é homem de Deus. Por que o pastor tem que ser homem de Deus, de segredo? As confissões não é para transmitir para a igreja. Se alguém for disciplinado, alguém deve ter uma vida de temente a Deus para falar para os irmãos e as irmãs. Eu estou fora de comunhão porque eu cometi um delito. Não tem que falar qual foi o ato. Então eu estou pagando o meu preço. Os irmãos, o pastor tem que falar com os obreiros. Fulano de tal, ele está em disciplina até tal dia, então não pode dar oportunidade para ele, tá bom? Amém? Não expõe. Guarda. Aí Deus usa um vaso, um irmão, uma irmã, e alguém repreende. Até ali, então, conserva em segredo as coisas, guarda em segredo, que os 7 trovões falaram. E não escreva. Tudo bem, mas tem coisa que está na Bíblia, que não está escrito aqui, que Deus falou, e ele vai se revelar. Não morreu ali nos profetas, não morreu nos apóstolos, porque Deus é o mesmo. Vai continuar. E ele vai revelar. Quantas revelações vêm para os irmãos e as irmãs? E eu quero crer que um homem ou uma mulher, para ganhar dinheiro, não vai falar uma mentira contra Deus. Ele foi levado no inferno, e o que Deus falou com ele, de fazer julgamento de pastores, de ovelhas que estão no inferno. Se Deus mostrou, se o homem ou a mulher falou, e se acrescentou, se mentiu o nome da pessoa, Deus vai cobrar deles. Entendeu? Nós temos que orar. Orar. Quando Deus mostra, temos que orar mais para que Deus revela para nós qual é o sentido dessas coisas. Aí você não vai pecar dizendo que não foi Deus não, tá bom? Ainda que o seu pastor presidente das convenções fala que não é de Deus, você não tem certeza, por que você vai, entre Deus e o homem, você vai dar crédito ao homem? Fica quieto. Vai orar e Deus vai te revelar o prazer que ele tem em você. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Esse anjo que estava com os pés na terra e outro na água. Levantou a mão direita para o céu e jurou aquele que vive por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Isto é para escrever. Isso não vai demorar. Ele jurou
quando estendeu, levantou as mãos ao céu. Ele jurou por aquele que vive pelos séculos, vive pelo Pai, os séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra, está jurando pelo Pai, o mar e tudo quanto neles exista. Já não haverá demora. Ele jurou, não haverá demora. Essas palavras que foi falada pelo trovão que está selada, tudo isso vai acontecer em breve. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tudo quanto o Pai anunciou a Jeremias, a Isaías, a Abacuque, a Daniel, tudo quanto ele revelou a Elias e os demais profetas se cumprirão. E foi revelado sangue, morte, perseguição, calúnia, praga, peste na face da terra tão grande. E a essa do versículo 3, então, que poderá vir alguma coisa e não era para escrever. Você entendeu? Tudo o que foi falado pelos profetas cumprirá na face da terra. Deus não eliminou a palavra do profeta. Pastores, meus irmãos, quando você fala de dízimo, você fala só no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não tem uma palavra que apoie o dízimo. São Mateus 23, Jesus Cristo veio para cumprir a lei e ele está repreendendo os escribas que pagam o dízimo, as ofertas. Deixa ele você fazer isso aí, deve fazer sim, se é lei tem de cumprir. Mas vocês estão negligenciando o mais importante da lei, o amor. Pode que vocês cumpram a lei, dizimando e ofertando, mas que faça justiça e amor. Ele repreendeu os homens que se julgavam dizimistas corretos. Irmãos, o reino de Deus é amor, justiça, santidade. Minha irmã, se nós queremos entrar no céu, temos que ter uma vida de santidade. Mas eu quero dizer para você que a vida de santidade não é aquela. Eu li a Bíblia, a irmã pecou, o irmão, eu vou matar porque no céu não tem pecado. Não. Jesus Cristo chegou aqui, ele poderia ter matado todos os escribas, fariseus, todos aqueles homens que andavam contra ele. Não, ele olhou para a alma. Ainda que um sacerdote esteja em pecado, Jesus Cristo vela para cumprir e salvar a alma dele. Quando você se arrepender, tá entendendo? Mas você não pode matar alguém, você não veio para matar. Você me condena assim nisso. Aquilo que eu fiz de errado, você não fez, tudo bem. Mas você tem outro pecado, meu irmão, pastor, irmã. Medite na palavra. Como é o seu juízo? Como é a autoridade que você recebe de Deus? Jesus Cristo era cheio de autoridade. Por que ele não levantava as mãos, não feria as pessoas? O trabalho de Jesus Cristo era salvar. O trabalho da igreja é restaurar as almas perdidas, que foi comprado no sangue do Cordeiro. A voz que ouvi vinda do céu
estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. A voz que falava com João, vinda do céu, irmãos, estava de novo falando comigo, com João, e dizendo: vai, toma o livro que está se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Toma, porque a terra é você e o livro está na mão deles. Toma, o pé que está no mar é o mundo e você vai entrar para pregar. Amado, você já imaginou, minha irmã, meu irmão, se você falar assim que pecou, fez um pecado, e eu te excluir, se abrir a Bíblia e dizer você vai para o inferno, não tem salvação, o Satanás sobe no seu ouvido. Eu falo para a igreja que você pecou. A igreja não deve saudar essa irmã e esse irmão. Satanás está na porta da igreja, em forma de homem ou de mulher, meigos, carinhosos, para te abraçar e dizer: vem aqui. O homem te lançou fora, mas nós te colhemos. Você perde a salvação andando em lugar, ensinamentos diabólicos. Por quê? Por minha culpa que tem na palavra de Deus, não meditei, não orei, não vigiei, lancei fora pela minha autoridade. Meu irmão, cuidado. Se você quiser ter um tempo de passagem dessa vida para outra, pastor, obreiros, irmãos e irmãs, não julguem, não matem, não persiga, ame, ame, ame. Ame, meu irmão. Se a irmã pecou, não ame o pecado que ela fez, ama a irmã que você pode abraçar e dizer: irmã, eu sei que você é fraca, pecou por necessidade, mas Deus te ama, eu vou orar por você. Você imagina Jesus Cristo cercado por 12 homens de confiança, se ele não contasse com uma mulher chamada que ele expulsou 7 demônios, não era cheio do Espírito Santo, libertou, deu ele a salvação e ele andava com ele. Se ele não contasse com esta mulher, além da mãe dele, ninguém dos 12 discípulos, um tinha morrido porque o entregou, os 11 negaram e fugiram. Ele ia olhar do alto da cruz e não tinha um dos seus grandes amigos, homem de confiança. Mas aquela mulher batia no peito. Eu sei o amor que esse homem deu e o carinho que ele deu para mim. Se quisesse pendurar ela e matar no lugar dele, ela aceitaria. Não o fizeram porque ela não saboreia ao mundo. O homem, o pastor, precisa ter uma Maria Madalena na vida. O que é Maria Madalena? Não é uma mulher pecadora, não. Uma mulher que veio da lama, do pó, que pela vossa oração, o carinho, o abraço, curou, expulsou os demônios, ela está liberta. Essa mulher vai carregar você nas costas, na oração. Quando alguém quiser te matar, ela passa na frente. Esse homem é o meu pastor. Pastor, irmão, tenha sempre a Maria Madalena arrependida do seu lado. Fui, pois, ao anjo dizendo que ele me desse o livrinho. Ele disse, ele não tomou-se. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Este versículo 9. O amargo no coração, no estômago, é a dor, a angústia, labachuricanta, que o homem sente por saber que tem almas perecendo, tem irmão e irmã sofrendo.
Nas orações, nós sentimos o amargo no nosso coração, no nosso estômago, pela palavra que condena, a palavra que julga, a palavra que liberta. Mas lembra-se que quando ela sair, ele é amargo lá no estômago, lá dentro você chora. A angústia, quando Deus revela, mas na tua boca é doce como mel. Quando a palavra sai da minha boca, para irmão ou para irmão, essa palavra não pode ser uma palavra de condenação. Não é aquela angústia que eu tive na alma, na oração, que eu fico abatido pelo pecado que o irmão e a irmã cometeu. Mas quando sai dos meus lábios a palavra doce como mel, dizendo para o irmão, para a irmã, o Senhor tem misericórdia de ti. Ele tem um plano com você, meu irmão e minha irmã. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Você é vencedora. Você é vencedor. Eu te abraço. Oro por você e você ora por mim. Clamo a Deus pelos seus pecados, pelas suas fraquezas. E você clama a Deus em favor das minhas fraquezas e dos meus pecados. E os dois chegaremos na presença do Senhor, apresentando ao Senhor o doce que saiu dos nossos lábios. E Ele conhece a angústia do nosso coração. Tomei o livrinho da mão do anjo, foi João. Eu devorei. E na minha boca era doce, como mel, quando eu comi. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Quando ele comeu, foi revelado o segredo do livrinho, a necessidade do mundo, o pecado está no livro. O pecado do mundo, das nações, as revoltas, os problemas. E agora, que era tão doce, quando eu comi, está amargo. Eu sei que eu estou vendo a ruindade do mundo, do homem que Deus fez, a sua imagem e semelhança, se eles não voltarem para Deus. Então me disseram, é necessário que ainda profetizem a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi-me dado autoridade e a incumbência de profetizar para muitos povos. É necessário. Se é necessário, tem-se que ainda profetize, João, a respeito de muitos povos, nações e línguas e raízes. É necessário que falamos sobre Sodoma e Gomorra. É necessário que falamos sobre a Cuba. É necessário que falamos sobre a China, a Rússia, o Hamas. É necessário que falamos sobre os reis que vão perecer, alabaxou de canta, sobre o Brasil na corrupção. É necessário que falamos sobre a palavra de Deus, pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coma esse livro. Que esta palavra seja doce nos seus lábios e amargo no seu ventre, na consagração, no jejum, nas orações, no clamor, na súplica, aleluia. Para que você transmita a palavra que o mundo precisa ouvir. Se morrer, se acabar assim, na prostituição, na mentira, no adultério, na feitiçaria, na bebedice, no engano de um para o outro, no suicídio, nos assassinatos, nos estupros. Se morrer assim, é com amargor no meu estômago, no meu ventre que eu digo. Satanás tem todo mundo para entrar com ele no lamaçal do pecado e ser lançado numa fornalha acesa. Mas se voltar-se para Cristo Jesus, de Israel
ao final da terra e aceitar aí o meigo nazareno e confessar os seus pecados, e terá a vida eterna com Cristo, para a glória do Pai. Nesse ano que se está terminando, meus amados irmãos e irmãs, esforce para escapar-se com a sua vida. Faça a obra do Senhor como é. Irmão, olha para as suas mãos, olha para o seu coração, olha para os seus lábios, enfrenta um espelho, os seus olhos é lindos. Foi Deus quem te fez. Por que você está pintando em volta? Deus não aceita a pintura. Olha os seus lábios lindos, por que os batons? Olha para os seus cabelos maravilhosos. Lava, coloca um cheiro. Por que você está pintando, está passando a chapinha? Olha para as suas mãos. Se fosse para ter um anel em cada dedo, Deus tinha dado esse anel no seu nascimento. Você é uma mulher que nessas mãos tem que ter o poder do Espírito Santo. Olha para as suas pernas. Por que tem tanto lipo, tanta coisa, tantos... Cada esmalte, cada unha tem um esmalte diferente. Deus não tem interessação. Ele interessa no seu poder, na sua vida. Olha para o seu coração, minha irmã. Olha, meu irmão, para o seu coração. Eu olho para o meu também. Quantos desejos de riqueza, de vaidade, de posições, de egoísmo. Quantos adultérios nas vistas, no coração. Quanto desejo por mulher ou por homens semelhante àquele que Deus te deu. E Deus não pode usar essa irmã. Ela toma ceia, esse pastor toma ceia, ministra ceia, ora, revela dele mesmo que tem pessoa doente e a doença continua. Meu pastor, minha irmã, meu irmão, se você quer ter o poder de Deus, renuncie a essa vida. Abaixo de... Para que este mundo veja Cristo Jesus na sua vida. Quando você passar diante de um leprosário, cura os leprosos. Diante de um canceroso, cura o câncer. Você tem o poder de repreender o câncer, a paralisia, a cegueira. Não é coisa mais importante, minha irmã, você, uma irmã simples, estender as mãos sobre um médico, numa maternidade, não importa onde esteja, pessoa desenganada, você estender as mãos e procurar você crer? Eu creio, se crer, então será curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as vistas, solta os lances da perna, levanta e anda. Tira os aparelhos e respira. Abaixo nem canta. Todo o poder foi me dado no céu e na terra, disse Jesus. E todo aquele que me ama e faz a minha vontade, farás as obras que eu faço, e farás maior. Meu irmão, você quer fazer a obra de Deus? Faça a vontade do Senhor. Estarei orando aonde tiver um canceroso, um elétrico, um lunático, um paralítico, um cego, depressivo, diabético, endemoniado, aonde tiver um macumbado, aonde tiver um desviado, bebendo, jogando, prostituindo, e crê que Jesus Cristo tem uma obra, será curado e será liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Só aquele que crê. E quando você receber essa bênção, escreve, para que o mundo saiba que Deus fez você. Coloca no YouTube mesmo, Deus faz isso comigo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não sou eu, Senhor, não é para mim, mas para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Agora cura esse canceroso, cura, Senhor, esse paralítico, cura esse cego, cura esse lunático, cura esse, Pai querido, essa pessoa que está com deficiência nos rins, no coração, nos pulmões. Ah, Senhor, diabetes, colesterol.
aquele que está depressivo, macumbado. Eu, Senhor, repreendo toda obra de Satanás, toda a enfermidade da carne, toda a enfermidade por causa do pecado. Perdoa o pecado desse irmão, dessa irmã que está bebendo, jogando e prostituindo. Pai, perdoa e restaura essas vidas e reescreve no livro da vida aqueles que creem para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.